Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Nesse desafio, vamos meditar um pouco no Salmo 86. Não perca, logo após a leitura do salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós, esse salmo de Davi, que é uma súplica e ao mesmo tempo uma expressão de confiança. É a oração de Davi em forma de lamentação, onde ele expressa sua preocupação e expressa também a sua situação humana, né? Situação precária, situação vil da sua humanidade, na sua pequenez, ao mesmo tempo que ele reconhece a grandeza e misericórdia de Deus, né? Ele expressa a sua alegria no único Deus misericordioso, né? E esse salmo ele tem como estrutura o clamor para que Deus o livre da aflição, o clamor para que Deus ouça a sua prece. E ele declara que ninguém se compara ao Senhor. E ele ainda faz um pedido para que Deus lhe ensine mais a seu respeito, para que possa louvá-lo para sempre. E eu me lembro de Oséias, o livro do profeta Oséias, capítulo 6, o verso 3, quando ele diz assim: conheceis ao Senhor e prossegui em conhecer, né? Devemos sempre buscar conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, conhecer a sua soberania, conhecer os seus mistérios, a glória de Deus. Eu lembro que Jesus falou quando se relata o milagre da ressurreição de Lázaro, que ele disse: se creres, verás a glória de Deus. E eu lembro que Isaías está escrito que a glória de Deus enche toda a terra. Então, em todo lugar, porque ele é onipotente, ele tem todo o poder.
Ele é onisciente, ele sabe tudo. E ele é onipresente porque ele está em todos os lugares. E isso me faz pensar, quando Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Deus, ele quer manifestar a sua glória para nós, mas é tudo para quem crê, para quem está aberto a entender, a ver a glória de Deus, a sentir a glória de Deus. É quando a gente se achega a Ele, para que Ele mostre a sua glória, porque a terra está cheia da glória de Deus. Se eu crer, a cada instante da vida eu posso ver e sentir a glória de Deus, mas isso a gente tem que buscar um conhecimento, buscar a presença de Deus, buscar conhecer a Deus, ou seja, conhecer a sua vontade, conhecer a sua glória, conhecer a manifestação da sua glória. É tão maravilhoso isso, né? E aí ele compara a agressividade dos ímpios com o bondoso caráter do Senhor. Deus, o caráter dele é justiça, ele é o justo juiz, ele é misericordioso, ele é reto, ele é fiel, ele é magnífico, maravilhoso, né? E ele, nesse salmo, nos mostra comunhão, relacionamento que a gente precisa ter com Deus através da oração, através dos sentimentos, através do reconhecimento, não é? A gente precisa mostrar essa comunhão com Deus, buscando esse relacionamento, porque Deus, ele está pronto a nos ouvir, a nos atender, mas depende de nós colocarmos diante dele a nossa confiança, o nosso reconhecimento ao Deus infinito, ao seu poder, à sua justiça, à sua misericórdia. E devemos reconhecê-lo como soberano, como todo-poderoso, como criador de todas as coisas, como justo juiz e como salvador. Louvado seja Deus. E aí ele começa o primeiro versículo: inclina o teu ouvido, ó Senhor, ouve-me, porque eu sou pobre e necessitado. Ele disse: inclina o teu ouvido. Isso ele já está dizendo: escuta aqui a minha oração que eu estou te dizendo. Mas ele disse: ó Senhor, ouve-me. Né? Ele dá ênfase, esse ouve-me, ele quer dizer assim, dá atenção, me dá atenção aqui ao meu pedido, não é? Ele diz: preserva a minha alma, porque mesmo que ele estivesse em segurança fisicamente, mas ele pedia que Deus, ele preservasse a sua alma. E ele continua: pois eu sou, algumas traduções dizem piedoso, como foi a tradução que eu li, mas na tradução, na outra tradução, ela diz: eu sou santo. Esse santo não se compara à santidade de Deus, mas uma pessoa piedosa, que serve a Deus, que atenta para a sua palavra, atenta para a sua vontade, né? Então, essa expressão que ele tem: pois eu sou piedoso, ó tu, meu Deus, salva o teu servo que confia em ti. É uma expressão de confiança: salva-me porque eu confio em ti. E aí ele continua com a sua oração: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois eu clamo a ti diariamente. Significa que ele clamava, que ele rogava a Deus, que ele orava constantemente, com insistência, né? Porque não devemos desanimar. Eu já orei tanto e Deus não está me ouvindo. Não vamos desanimar, vamos prosseguir, vamos ser constantes na nossa oração, no nosso foco, não é? E ele diz ainda no verso 4: regozija a alma do teu servo, pois para ti, ó Senhor, elevo a minha alma, né? Tipo, alegra minha alma, me alegra para que eu possa, né, sentir essa alegria, porque ele diz: ó Senhor, eu elevo a minha alma, é para ti que eu elevo. O que significa essa expressão, elevar a alma? Elevar a alma, elevação é uma coisa que a gente entende que está elevando para o alto, não é? Ou seja, aproximação. Ou seja, ele quer que a gente entenda isso. É para ti, Senhor, que eu elevo a minha alma. Para onde, certa feita, Jesus disse: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, não é? É a mesma expressão: onde tiver o nosso foco, a nossa atenção, a nossa busca. Então, elevar a alma significa se aproximar de Deus, procurar descobrir e fazer a vontade dele, para que a nossa vida esteja de acordo
com os seus planos, alinhados aos planos de Deus, porque os planos de Deus são maravilhosos para conosco, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, né? E Ele tem todo o poder e Ele está no controle de tudo. Então, elevar a alma é procurar entender, aprender a agir corretamente na orientação divina, caminhar com a segurança de estar na presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus, o resultado dessa presença é fé, é alegria, é confiança. É quando a gente busca entender e sentir o seu grande amor por nós, né? Isso é maravilhoso. Ele dizia que é para ti, Senhor, que eu elevo a minha alma. Aí ele continua o verso 5, pois tu, Senhor, és bom, né? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Até quando Ele nos corrige, Deus é bom, porque Ele sempre quer o melhor para nós. E Ele diz, o Senhor é bom, pronto a perdoar, abundante em misericórdias a todos aqueles que clamam a Ti. Né? Então, eu, você, qualquer um que se coloque diante de Deus com elevação de alma, com desejo de fazer a vontade de Deus, com desejo de entender o que Deus quer para mim, né? Como posso te agradar? Ele está pronto com as suas misericórdias infinitas. E o verso 6 ele diz: dá ouvidos, ó Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas, né? Atende, me dá resposta. Ele clama por resposta. E o verso 7 ele continua: no dia da minha tribulação, clamarei a ti, pois tu me responderás. Isso é certeza, isso é confiança, isso é experiência com Deus, isso é maravilhoso. E no verso 8 ele diz: entre os deuses não há nenhum como tu, ó Senhor, nem há obras como as tuas obras. É maravilhoso quando a gente reconhece, aprecia as obras de Deus, aprecia você, aprecia a sua vida, o seu corpo, a sua mente funcionando, aprecia. Você é uma obra de Deus. Aprecia também o céu, aprecia a grandiosidade desse universo maravilhoso. Aprecia a natureza, como crescem as árvores, as flores com a sua beleza. Como tudo é maravilhoso quando a gente passa a apreciar as obras de Deus e reconhecer a sua grandeza em fazer coisas incríveis. A gente passa a confiar mais nesse Deus que também nos criou. O verso 9, ele diz que todas as nações que tu fizeste virão e adorarão diante de ti o Senhor e glorificarão o teu nome, não é? Isso é tão maravilhoso quando glorificamos a Deus. E ele diz no verso 10, pois tu és grande e fazes coisas maravilhosas, somente tu és Deus. Isso é interessante a gente reconhecer, né? Toda a glória é para ele. Em Isaías 43:11, ele diz assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Tudo está em Deus, o nosso Criador supremo, pois foi Ele que criou todas as coisas e é Ele que tem o controle, né? Ele tem o comando, Ele sabe todas as coisas porque foi Ele que criou. Isso é tão maravilhoso, não é? E ele diz no verso 11, ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração para temer o teu nome. Que grande lição, que grande mensagem tem esse verso 11. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e eu andarei na tua verdade. Para isso, se eu quero que você me ensine alguma coisa, eu tenho que estar atenta, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ter o desejo de aprender para que isso entre na minha mente e eu passe a ser conhecedora dos mistérios, dos segredos, né? Porque para fazer uma peça, alguma coisa, sempre tem os segredinhos e Deus tem os seus segredos e Ele quer revelar isso para nós, mas nós precisamos nos disponibilizar. E aí ele diz que une o meu coração para temer o teu nome. Esse temer, eu já expliquei em outras ocasiões, que o temer não é ter medo de Deus, é temor, é respeito,
é a gente entender a autoridade de Deus, é entender o poder de Deus, a soberania de Deus e nos colocar com reverência e querer agradá-lo. Isso é o temor a Deus. E ele diz no verso 12: Eu te louvarei ao Senhor meu Deus com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre, com todo o meu coração, né? É abrir o coração para Deus, é não querer dividir a nossa atenção. Quando estamos colocados diante do Senhor, não vamos dividir as nossas ocupações, preocupações, anseios, desejos, ansiedades. Não, vamos colocar o nosso coração a louvar ao Senhor com dedicação, com glorificação, porque quando a gente glorifica ao nome do Senhor, Ele abre as portas para nós, Ele abre o nosso entendimento para entender a sua vontade, o seu querer, as suas maravilhas, né? Então, vamos nos colocar diante de Deus com o nosso coração completo para Ele, com submissão, mas principalmente dando a prioridade devida, né? O verso 13, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e tu livraste a minha alma do mais baixo inferno. Né? Quantas vezes Deus já nos livrou, precisamos também entender que a misericórdia dele é infinita, se renova toda manhã, está pronto a nos livrar, seja qual for a situação, porque ele é fiel. Né? Então, o verso 14, ele fala dos orgulhosos que se levantam contra ele, mas no verso 15 ele diz: Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade, né? Então, precisamos pensar na compaixão de Deus. Ele é longânimo, ele nos dá tempo para a gente corrigir aquilo que está errado. Ele dá tempo para a gente, nunca é tarde. Ele não desiste de nós, ele não desiste de você. Se até hoje você não deu a devida atenção a Deus, se até hoje você não se colocou com o coração aberto para fazer a vontade de Deus, para entender o que ele quer para a tua vida, para se disponibilizar, né? Como Isaías disse, diante daquela visão maravilhosa, né? Onde ele via um alto e sublime trono, ali os querubins e os serafins ao redor, louvando e dizendo santo, 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 né? Ele disse: ai de mim que eu vou perecer diante da grandeza, diante da glória de Deus, né? Mas houve a pergunta, né? A quem enviarei? E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Vamos estar dispostos, porque a tua vida pode ser bênção para a vida de alguém. A tua vida pode ser utilizada por Deus, a serviço de Deus, para que Ele possa mostrar a sua glória através da sua vida e na sua vida também. A minha vida pode ser utilizada por Deus a partir do momento que a gente se disponibiliza, mas buscando a conhecer a Deus, como já foi dito aqui, busque a conhecer a Deus, busque a conhecer a palavra de Deus, busque a verdade de Deus. Anda na verdade, porque a verdade te libertará. Então devemos andar na verdade, andar pautado na vontade de Deus, na palavra de Deus, na justiça de Deus. E assim ele opera maravilhas na nossa vida. Porque o que é andar na vontade de Deus, né? A gente entender. Tudo bem que a gente precisa muitas vezes, preciso muitas vezes que Deus me diga a direção em que eu tenho que ir. Mas em muitas situações da vida, por exemplo, se eu vejo alguém precisando de ajuda e eu não ajudo, então eu já não estou na vontade de Deus, porque a Bíblia ensina que devemos ajudar o nosso próximo. Por exemplo, se eu estou diante de uma situação onde eu posso camuflar alguma coisa, onde eu posso nubriar alguma coisa ali para que haja um benefício em meu favor, eu não estou andando na vontade de Deus, porque a verdade de Deus, a justiça de Deus diz que eu tenho que ser correta, ainda que os outros não vejam, mas Deus, ele vê tudo. Então, andar na vontade de Deus é conhecer as coisas que são de justiça, que são de retidão, que são de fidelidade, que são pautadas no amor ao próximo e a Deus. Então, isso é andar na vontade de Deus. Mas, particularmente, nós temos o nosso segredo com Deus e Ele tem um plano individual também para a nossa vida. Por isso, no verso 17, ele encerra dizendo assim: mostra-me um sinal pelo bem. Ele pede um sinal e muitas vezes nós precisamos de um sinal de Deus para direcionar nossa vida, para nos
ajudar a decidir alguma coisa, mas para isso a gente precisa colocar em prática a nossa confiança em Deus. Né? Não ficar com ansiedade querendo que Deus desça um anjo do céu e venha falar para nós claramente, mas Deus ele pode mandar um sinal de uma forma mais sutil possível, desde que eu esteja atenta. Ele pode mandar um sinal através de uma planta, através de uma mensagem no celular, através de uma pessoa que vem falar alguma coisa, ou até mesmo de um olhar de carinho, né? Então Deus ele tem suas formas de nos dar sinais, mas nós precisamos estar abertos e também entender para que a gente quer esse sinal, né? Ele aqui dizia que aqueles que me odeiam possam vê-lo e fiquem envergonhados, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste, né? Esse sinal que ele pedia é porque ele não queria ser envergonhado diante dos seus inimigos, né? Que eles ficassem envergonhados, porque muitas vezes pessoas querem ver a nossa queda, querem dizer, como em outro salmo foi dito, bem feito, né? Mas aí é aquela expressão, onde está o teu Deus? Mas você, nós temos um Deus superpoderoso, magnífico, altíssimo, acima de tudo e de todos. Mas Ele é a favor dos humildes, Ele é a favor daquele que o busca, Ele é a favor daquele que não anda na impiedade, praticando o mal, praticando injustiças, mas aquele que anda na verdade, no amor, buscando a Ele, colocando Ele no seu devido lugar, acima de tudo e de todos, porque Ele tem todo o poder, Ele é justiça, Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas e está pronto a nos ajudar. Então, que nós possamos, também como salmista, clamar sempre que necessário, mas buscar a comunhão, buscar um relacionamento com Deus de amor, de sinceridade, mas que a nossa oração esteja baseada principalmente na confiança em Deus, porque Ele é fiel e Ele está pronto a, quando colocamos a nossa alma a se aproximar dEle, Ele nos dá as provas maravilhosas que já tem nos dado, mas Ele nos dá cada vez mais fé, aumentando a nossa fé, nos dando alegria e confiança de entender e sentir o seu grande amor por nós. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Obrigada por você chegar até aqui. Deixe o seu like. Se puder, deixe um comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para ajudar o nosso canal, para que a gente também possa chegar até mais pessoas e abençoar vidas, chamando para conosco participar dessa viagem pelos salmos da Bíblia, que tanto tem nos trazido lições e abençoado as nossas vidas. Então, desde o início eu disse, um milagre em 150 dias. Não porque eu possa te dar um milagre, mas porque o milagre é essa caminhada que estamos fazendo, entendendo um pouquinho, porque muitas vezes lemos os salmos e não entendemos o contexto, não entendemos o que ele quer trazer para a nossa vida no dia de hoje, que o salmo não é antigo daquela época, e sim, ele é antigo e é daquela época, mas é para nós, porque a palavra de Deus é viva e ela se renova a cada manhã. Então, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e se puder abençoar a outros compartilhando, eu já desde já agradeço e Deus também, porque quando abençoamos a outro, atraímos a bênção para nós. Beijo grande no seu coração.